Shalom Aleichem, paz a todos. Estamos em mais um vídeo da nossa série Esdras e Neemias. Basicamente, estamos estudando o capítulo 5 do livro de Neemias e o título é Transgredindo o Espírito da Lei. Qual é a situação apresentada no capítulo 5? A situação basicamente é de opressão. Uma situação que não é somente do passado, ela também é presente e ela vai ocorrer no futuro. Jesus mesmo disse que os pobres sempre tendes convosco. Mas isso não quer dizer que devemos acostumar com essa situação e tratá-la ou tratar essa situação como algo, é assim mesmo, vai continuar assim, de maneira nenhuma. E nós vemos a atitude de Neemias diante do que ele escuta da reclamação do povo. Então, lá no capítulo 5, vai haver uma reclamação, e o texto diz o seguinte: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Naquela época não tinha métodos contraceptivos, né? Então as famílias eram grandes. Com certeza, aí, se você lembrar a sua avó, a sua bisavó, possivelmente vai ter aí muito mais filhos, talvez, do que nos dias de hoje. Ok, outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Trigo era o alimento básico naquele contexto. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas casas, nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e nossos filhos, e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, e ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. De fato, algumas nossas filhas já foram entregues como escravas, não podemos fazer nada, pois as nossas terras, nossas vinhas pertencem a outros. Então veja, essa situação ela é complicada, né? Porque eles precisam pegar empréstimo, eles precisam vender filhos, suas filhas, entregar, né? Vender, para se tornarem escravos, para pagar essa dívida. E os impostos aqui também são referidos, né? Então essa situação de impostos altos não é nova. E Neemias, ao escutar toda essa reclamação, ele se indigna, ele fica muito indignado, ele fica furioso, em outras versões fala dessa maneira, e ele convoca uma assembleia e repreende os oficiais, os nobres, que possivelmente eram as pessoas aí que estavam oprimindo, né, que estavam ganhando com essa situação, e fala para eles devolverem as terras, faz eles jurarem. Né? Na Bíblia o juramento é algo muito importante, porque a situação aqui é aquilo que o título já anuncia. É a transgressão da lei. Por mais que talvez eles estavam aí guardando o sábado, estavam fazendo outras coisas, mas a opressão a alguém é a transgressão da lei, porque a essência da lei é o amor. Obviamente, isso não exclui as outras partes da lei, não exclui a guarda do sábado, não exclui as outras partes da lei, mas também não adianta de nada guardar toda a lei se você não está vivendo essa que é essencial, que é o amor. E é claro, a Bíblia ela vai apresentar diversos textos. No trimestre passado nós estudamos sobre esse assunto da justiça social, sobre esse aspecto. E o juízo de Deus ele vem justamente contra os opressores e em favor dos oprimidos, que naquela sociedade era, eram as viúvas, os órfãos, esses eram os que mais sofriam. E nesse contexto aqui, Neemias então vai com grande veemência lutar em favor dos oprimidos, e depois no final do capítulo 5 ele vai falar, né, o relato vai falar do exemplo dele de que ele não aceitou nem a comida que ele como governador tinha direito, e de que muitas pessoas comiam ali com ele, ele auxiliava as pessoas naquilo que ele podia. Da mesma maneira, nós devemos auxiliar as pessoas naquilo que podemos. Esse assunto gera muitas janelas, tem a questão da escravidão, devemos entender a escravidão do contexto bíblico diferente do contexto de outros contextos, né, contexto do Brasil colônia, escravidão na Europa, em outros lugares, porque existiam leis para a escravidão, não havia um escravo vitalício. Se você ir lá para Êxodo capítulo 21, no 7º ano a pessoa era liberta da escravidão,
Mas, obviamente, esse contexto de escravidão indicava que a pessoa estava numa situação financeira complicada, difícil, a ponto de vender seus próprios filhos, filhas, no qual é dito aqui, para outros povos. Então, o contexto era bem difícil, e Neemias repreende esse contexto, repreende as pessoas, os nobres, os oficiais, nesse contexto. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe a fazermos algo, sim, pelas pessoas no sentido social. É o nosso dever como pessoas que acreditam na palavra, pessoas que têm princípios bíblicos e, mesmo se não acreditarmos na palavra de Deus, mesmo se não tivermos os princípios bíblicos, não acreditarmos na Bíblia como sendo inspirada, como seres humanos precisamos, sim, olhar para o nosso próximo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e continue acompanhando essa série. Esse vídeo foi um pouco mais curto que os demais, mas não deixe de comentar, de dar o seu like, de colocar alguma dúvida que você tiver e acompanhe o decorrer da nossa série. Estamos apenas aí no início, apenas no vídeo 5, na lição 5. São 13 lições, com certeza vamos aprender muito mais sobre esses dois livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Um abraço a todos.